Passando para responder as perguntas sobre orixás. Vamos à primeira. Babá José Alves. Por que dizem que quando inicia a orixá, eu inicio ao santo e ali nasce um santo na minha iniciação? E ali eu começo a cuidar, pois ele é um recém-nascido. Explica isso para mim, babá. Bom, isso aí faz parte da diáspora candomblé. O certo é você, tá? Se você tem interesse em entrar para o candomblé, procura lá um babalorixá sério, tá? Que há muitos babalorixás sérios dentro do candomblé. Todas as perguntas que eu venho respondendo, se eu colocar todas, 90% foi sobre o candomblé. Ou seja, as pessoas têm feridas mal curadas, respostas que não foram respondidas no ato, e assim as pessoas se frustraram. No culto tradicional iorubá, nós não falamos que nasce santo. Quando a pessoa inicia para orixá, iniciou para aquele orixá e ponto. Porque o orixá já existia antes da gente nascer. O orixá, o povo iorubá já cultua o orixá há muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos. Então, já existe. Então, não nasce nada. Talvez eu me torne uma pessoa melhor. Agora, dentro do candomblé, aí você tem que perguntar o que acontece ali, o processo, tá? O tempo que eu fiquei lá, eu não obtive todas as respostas que eu fui atrás, e essa também era uma delas na época, mas observando o jeito que os orixás incorporavam, observando que a maioria só fazia, né, com todo respeito, fazia biquinho e não tinha boca para nada, observando que os orixás na casa que eu passei, eles se ajoelhavam, batiam cabeça, carregavam oferendas, ebós, eu vi que ali era muito mais do que uma religião, era uma cultura, fazia parte daquele povo, daquela casa. O pai de santo faz a panela do jeito dele. Claro que o candomblé tem ordens e hierarquias, mas tem uma coisa ali que tem que ser respeitado, e não era o que eu buscava naquela época. Então essa também era uma resposta que eu queria ter. Se eu falar para você minha opinião, não vai te servir. Então procura um babá lorixá com um bom tempo de casa, que ele pode te dizer o que nasce ali naquele oruncó, o que acontece, como que funciona, e eu não prefiro não opinar. No culto tradicional iorubá, quando se inicia para o orixá, não há obrigatoriedades nem de incorporação, nem de dar transe, e não há obrigatoriedades, tá, de dizer para você que nasceu alguém ali. Não, é o seu orixá, cultua ele. É aquilo ali que você precisa para caminhar, tá bom? E a mesma coisa eu digo sobre as incorporações dentro do candomblé, tá? Dentro de um barracão. Não questiono. Lá, quando eu via eles incorporados, os orixás não falavam nada, sempre, a maioria em silêncio. Fazem tudo o que é necessário, ponto. Faz parte daquela casa e a gente respeita, e é assim que funciona. Babá José, existe alguma disputa entre o culto tradicional iorubá e o candomblé aqui no Brasil? Não. O culto tradicional iorubá, vamos dar o exemplo, o Ifá. Ifá, quando ele vem para uma terra diferente, que nem aqui no Brasil, ele respeita as leis do Brasil, e todas as religiões aonde ele chega, ele se adequa, tá? Então não se preocupa, não há uma disputa. Quem é do candomblé vai cada vez melhorando. Talvez você não saiba, mas os grandes barracões de candomblé, tá? Existiu grandes babalaos. Então isso não é disputa, um agrega para o outro. Porque você não pode confundir, candomblé é uma religião que nasce aqui no Brasil, a diáspora, e tem suas leis próprias. O candomblé não dita as leis da Umbanda. O candomblé não dita as regras do Ifá. São leis para o candomblé. E o Ifá, a mesma coisa. Ele se adequa à Umbanda. Ah, umbandista pode ser do Ifá? Pode. Candomblé e assim vão se adequando, não há disputa.